Nós queremos cumprimentar a amada Igreja do Senhor, Assembleia de Deus de Erechim, com a doce paz do Senhor, agradecendo a Deus pela rica oportunidade que temos de estar aqui, junto com o maestro evangelista Flávio, a irmã Eliette, a sua família, e saudar o pastor Pedro, que está junto com o presbítero Alain na direção desse programa Novas de Salvação. Mandar o nosso abraço ao nosso pastor presidente, pastor Alain, e a todos vocês que estão na escuta do programa Novas de Salvação. Estamos aqui para louvar a Deus, cooperando com os nossos amados irmãos e juntos exaltarmos o nome do Senhor. Que o Senhor possa falar no teu coração através desses louvores que nós vamos aqui entoar ao nome do Senhor. Evangelista Flávio, com a sua saudação também. Amém. Saudação a todos os irmãos que estão acompanhando o programa Novas de Salvação, pastor Ezequiel, todos os ouvintes que estão ligados nessa programação de toda sexta-feira à noite. Deus abençoe a sua vida, a sua família, em nome de Jesus. Vamos juntos então louvar ao Senhor. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois teu fôlego é minha vida. Aleluia. E nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, que é mais doce do que o mel, que me tira desta cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremotos, vento forte que passou. Quantas vezes já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu dá ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo. Não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da sua voz. Não há doença nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, é escudo para os que nele crêem. Aleluia. Aleluia. Não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da sua voz. Não há doença nem culpas que fiquem de pé
pé diante de nós, e a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, aleluia, é escudo para os que nele crê. Aleluia, aleluia. E está começando agora mais uma edição do programa Novas de Salvação, realizado pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus Erechim, que está sob a presidência do pastor Aleno Rodrigues da Costa. Direção, pastor Pedro Marconato e equipe Novas de Salvação. Deus tem uma palavra para a sua vida. Portanto, fiquem ligados e não percam a programação de hoje. Igreja Evangélica Assembleia de Deus, trazendo sempre as boas novas para você. É com muita alegria que nós chegamos mais uma vez com o programa Novas de Salvação. Para nós sempre é uma alegria poder transmitir a palavra do Senhor e queremos cumprimentar todos os ouvintes com a doce e querida paz do Senhor, a cada obreiro, a cada servo do Senhor, as famílias que estão nos prestigiando, assistindo, e que Deus abençoe a sua vida. Aos nossos pastores, né, que estão em viagem, estão ali no Paraguai com uma obra missionária, né? Queremos mandar um abraço ao nosso pastor Aleno, toda a equipe, ao missionário Santiago, a Jane, a sua esposa e toda aquela congregação ali. Que Deus abençoe, eles estão num trabalho transcultural, né? Levando a palavra do Senhor e nós estamos aqui sempre com muita alegria, né? Podendo estar intercedendo, orando em favor deste trabalho. Que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos, dos amigos, todos que estão sintonizados. Que Deus abençoe. Vocês são sempre muito bem-vindos e para nós sempre é uma alegria, né? Poder tê-los como pessoas que estão nos acompanhando. Estaremos fazendo leitura então na palavra do Senhor nesta noite. Seguimos ainda com o mesmo projeto, né? Nós estamos comunhão, comprometimento com a comunhão. E aqui nós temos um texto da Bíblia que nos fala e que nos identifica muito, que é Atos dos Apóstolos, muito conhecido, capítulo 2 e versículo 42, que diz assim, ó: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam os unânimes no templo, no partir do pão, de casa em casa, tomavam as suas refeições com singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhe o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Que passagem linda, né? Quando nós olhamos para alguns fatos da Bíblia, né, a gente vê que é só mão de Deus, né? Porque manter uma comunhão, uma realidade dessa aí parece ser uma utopia, parece que não é realidade. Mas o Espírito de Deus, ele é assim, né? Ele trabalha, ele age de uma forma que ele quebra todas as barreiras, divisões, impedimento, tudo que venha interferir, mas que eles estavam unidos a um só propósito, uma só fé. E que nós possamos ter
esse exemplo e poder imitar também. Que Deus abençoe. Então estaremos orando neste momento, pedindo a bênção, orando em favor da sua família. Se você já tem necessidade, você já pode estar participando, escrevendo, mandando seu pedido, e nós no final estaremos orando, intercedendo pela sua vida, sua família. E neste momento nós queremos então elevar a Deus a nossos pensamentos, a nossas orações. Pai querido, nós te louvamos, Senhor. Somos gratos a Ti, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos guardado, até aqui o Senhor tem nos protegido, o Senhor tem nos amparado, Senhor. Somos gratos, Senhor, porque mais uma semana o Senhor nos deu, e nós mesmo contemplamos os grandes livramentos, a mão do Senhor estendida, Senhor. Somos felizes, Senhor, porque cada dia, Senhor, nós possamos contemplar as Tuas maravilhas, os Teus milagres, Senhor. Te agradecemos pelas bênçãos que o Senhor já tem nos proporcionado a cada dia. Abençoa cada um dos Teus filhos. Oramos em favor dos nossos pastores que estão ali nesta obra missionária, que o Senhor abençoe eles, que possa ser um final de semana de êxito, um final de semana de bênção, que as mãos do Senhor possam estar estendidas de uma forma toda especial. Senhor, abençoa a cada ouvinte, a cada um que tem as suas necessidades. Porventura alguém está enfermo, porventura alguém está debilitado, está, Senhor, passando por momentos de adversidade, de problemas, Senhor, que o Senhor venha entrar com solução, o Senhor venha entrar com providência, que o Senhor venha fazer milagre para que essas vidas possam amanhã ser testemunha do Teu poder, da ação do Teu Espírito Santo, Senhor. Abençoa cada um de nós que estamos aqui nesta noite, que possamos, Senhor, estar debaixo da Tua graça, dos Teus cuidados, Senhor. Nos capacita, nos reveste, torna-nos, Senhor, instrumentos nas Tuas mãos, Senhor, porque eu sei, Senhor, que esta palavra, seja ela falada ou cantada, ela não volta vazia. Há muitos corações, Senhor, que estarão sendo, Senhor, agraciados pela mensagem, Senhor, porque eu sei que o Teu Espírito Santo, Ele está trabalhando, Ele está agindo, Ele está renovando vidas, Senhor. Por isso nós entregamos tudo, Senhor. Repreende todas as barreiras, dificuldades, empecilho, tudo aquilo, Senhor, que queira interferir. Mas, Senhor, nós entregamos tudo nas Tuas mãos e confiamos e agradecemos no nome precioso de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Para nós é uma alegria, né? Nós poder chegar aqui mais uma sexta-feira, mais uma semana que o Senhor nos deu e nos abençoou e nos guardou. E nós temos o privilégio de estarmos aqui reunidos novamente, juntamente com esta equipe que sempre está conosco, nos assessorando, né? Sexta-feira passada eles poderiam estar aqui, mas o Roberto estava com problema de saúde, mas o Senhor, que nem disse Paulo, se apiedou dele, né? E curou e deu vitória, né? E ele esteve conosco hoje. Nós temos aqui então o Davi, né? Servo do Senhor, que toca esse instrumento e pode ser um grande pregador da palavra. Nós estávamos falando aí, né? Da palavra do Senhor. Que Deus abençoe, seja muito bem-vindo. Presbítero Roberto, para nós também é uma alegria, sempre conectado com essa programação, sempre que pode estar nos auxiliando, seja muito bem-vindo. Quer dizer, uma saudação. Cumprimentar os irmãos, então, na paz do Senhor Jesus, dizer que privilégio, tá? Mais uma vez aí para adorar a Deus. E tenho certeza que aqueles que ouvirem essa noite vão ter transformação dentro do coração. Tenho certeza que Deus já está preparando esse campo fértil, que é o coração do crente. E daqueles que ainda não tiveram um encontro com Deus, tenho certeza que Deus vai fazer o impossível acontecer na tua vida. Amém? Amém. Que Deus abençoe, aleluia, acompanhado da esposa, né? Deus abençoe a irmã Lenir, que Deus abençoe sempre. São guerreiras que estão ali na retaguarda, né? Nenhum trabalho ele vai à frente se nós não temos um suporte na retaguarda com a questão da oração e da intercessão e esse apoio, né? Tão lindo, né? Que Deus abençoe. Temos também aqui o diácono, né? Nico, né? Que Deus abençoe também.
servo do Senhor, louva o Senhor. Nós já falamos na vez passada, né? Ele tem várias funções e uma delas é ser um grande mecânico, né? Se você precisar de um trabalho, pode ter certeza que tem um trabalho especializado e abençoado. Então que Deus te abençoe, seja muito bem-vindo, juntamente com a Silvia, né? Deus te abençoe, seja muito bem-vindo. E para nós é uma alegria a participação, o contato de vocês, e que Deus venha abençoar a vida de cada um de vocês. E eu sei que eles vieram para louvar o Senhor, estão aí com uns 20, 30 hinos para cantar nesse programa, e nós vamos aproveitar, né? Então eles já estarão louvando ao Senhor com louvor, e você já vai sentindo a presença do Senhor. Eu tenho certeza que as mensagens são mensagens vindas do céu para a sua alma, e depois nós já estaremos recebendo e mencionando os irmãos que estão conectados conosco. O que se perde pelo ar é folha e pó, o que não serve pra usar vagueia só, e você não vive só. Você é vaso de valor. Quem já nasceu tem que entender que já venceu, teve o direito de crescer. Aconteceu, isso eu já sei de cor. Você é vaso de valor. Aleluia. Você precisa acreditar que quem é filho é herdeiro, e quem nasceu pra governar, Deus usa até no cativeiro. Esse tempo vai passar. Aleluia. Não desista de orar, Ele é fiel e verdadeiro. E se você disser pra mim que já foi vaso, está quebrando, e por enquanto está assim, jogado aos cantos, encostado, eu prefiro insistir que o oleiro está aqui pra mudar o seu estado. Você é especial. Quem te deu a vida destruiu a forma, não fez outro igual. Você ainda não perdeu. Você não é folha, você é alguém no coração de Deus. Aleluia. Você precisa acreditar que quem é filho é herdeiro, e quem nasceu pra governar, Deus usa até no cativeiro. Este tempo vai passar, não desista de orar, Ele é fiel e verdadeiro. Aleluia. E se você disser pra mim que já foi vaso, está quebrado, e por enquanto está assim, jogado aos cantos, encostado, eu prefiro insistir que o oleiro está aqui pra mudar o seu estado. Você é especial. Quem te deu a vida destruiu a forma, não
abençoe, Aleluia. pastor. Aleluia. Que mensagem, né? Você é especial para Deus. Que coisa linda, né? Aleluia. Nós saber que nós somos tão falhos, somos tão limitados, mas existe um Deus que nos ama, que tem um maior carinho pelos seus filhos. Que bênção. A paz do Senhor, presbítero Rogério, que prazer, né, poder estar aqui. Ele estava ali organizando, nos ajudando na organização, na montagem do programa, né? E agora vai estar aqui nos auxiliando, fazendo a leitura, né, dos irmãos e recebendo os visitantes, aqueles que estão sintonizados, aqueles que estão sempre presentes nessa live. Paz do Senhor, pastor Pedro, a paz do Senhor, irmão Nico, presbítero Roberto, Aleluia. nossos amigos, nossos irmãos, as irmãs que estão no auditório hoje, né? Que Deus venha abençoar. O Davizinho, como nós chamava, né? Agora não é mais Davizinho, né? Davi cresceu, né? É verdade. O Davi, nós brincamos muito porque ele foi meu aluno, né? E nós fizemos uma grande amizade. E nós queremos também cumprimentar todos os nossos irmãos. É uma alegria nós estarmos mais uma vez nesta programação. E tem alguns nomes aqui. Nós queremos dizer que bom é que o irmão, que a irmã está junto conosco nesta programação. E entre eles, o primeiro aqui da minha mãe, que ela disse para mim, manda o link que eu vou assistir, porque é um culto no nosso lar. Então tá lá meu pai, minha mãe, que Deus venha abençoar a vida de vocês lá no interior de Cacique Doble. Cacique Doble já é no interior, então imagina no interior de Cacique Doble ainda, né? Então um lugar bem escondido quase, né? É um lugar muito lindo, né? O pastor Pedro já teve o privilégio, já fomos lá, né? Passa um riozinho bem do lado, isso é um paraíso. Também a irmã Rosana Zaios, desde o início, companheira, esposa do pastor Eurides, que também trabalha na obra missionária ali em Paulo Bento, atende aquele trabalho, e é um campo missionário de Erechim, né? Estão lá trabalhando. Maria Marconato está colocando aqui, que é a irmã do pastor Pedro. Paz do Senhor Jesus, amados irmãos, Deus abençoe a programação, amém. Temos Jurema Mocelin também, o Ademir Paixão, diácono Ademir Paixão, nosso amigo, vizinho, congregamos junto, é um privilégio ter o irmão. Gerson Godin também, que está colocando aqui, a paz do Senhor, irmãos, que Deus venha abençoar todos nós, amém. Irmão assíduo também desta programação, sempre está junto conosco. Luiz Soares, a paz do Senhor, Deus abençoe, estou assistindo aqui em Alegrete. Deus abençoe o irmão, Deus abençoe toda a família. Ademir está colocando aqui, que bênção, também a Maria Comel, também está nos assistindo, que Deus venha abençoar. Graciela Boco, irmão Valdir, o Felipe, congregamos junto ali no bairro, tivemos junto ontem, se alegrando na presença do Senhor, num culto maravilhoso. E está colocando aqui também a paz do Senhor, irmãos, amém, que Deus abençoe. Elenir Dias, a paz do Senhor, amados irmãos, estamos assistindo. Pastor Pedro, esses são os que eu tenho aqui nesse momento. Não sei se o senhor tem algum dos que é diferente, pode fazer o nome aí. Nós temos aqui mais alguns irmãos que estão participando, então nós temos a irmã Jurema, né, que faz parte do bairro Progresso, também uma senhora que sempre está assídua participando. Júnior Amaral também está participando, Deus abençoe, para nós é uma alegria a presença de vocês. Nós temos aqui o Antônio Coelho, que é meu cunhado, está presente também participando. E Valdino Vedana, que Deus abençoe também para nós. É uma alegria a participação de vocês, recebam o nosso carinho, nosso abraço. E nós temos também o nosso querido evangelista Natael Gosto do Amaral. É um pioneiro da casa do Senhor, os pais, tem a família, né, famílias de pastores, e para nós é uma alegria a presença, e sempre para nós é muito uma honra ter esses irmãos que nos prestigiam. Também temos a Jussara Soares, a irmã Maria, aquela família ali do bairro Progresso, também estão presentes, e que Deus abençoe vocês, que sempre estão assistindo e nos acompanhando. E a Lenir, ela juntamente com o Celso, o presbítero Celso, Deus abençoe toda a família, e para nós sempre é um privilégio, né? Vocês estar acompanhando, orando, e eu tenho certeza que essa programação sempre tem sido um canal de bênção na vida de cada um. Também agradecendo aos demais que às vezes não estão conectados assim, que nós temos o contato aqui, mas estão presentes também sempre
Nós temos o presbítero Hernani, toda a família sempre estão assistindo. Nós temos também o Nadir, família, evangelista Nadir, toda a família. E também temos aqui Bené Dias, Bené Dias. Abraço para o Nicolau. Olha, que Deus abençoe então a vida de vocês. Também temos aqui a Vera Isabel de Andrade. Que Deus abençoe, nossa querida irmã sempre está aqui, nós nos despedindo, estamos trabalhando juntas, sempre está assessorando aqui na igreja. Que Deus abençoe a vida dela e o Gerson também, que Deus abençoe toda essa família. Temos também a Eliette Balbinotti, ali da congregação do Coller ali. Também nós mandamos um abraço para o irmão Natanael. E cada vez que a gente está ministrando, eu me admiro estas pessoas, porque eles estão lá nos incentivando, estão lá nos segurando. E cada vez que a gente vai lá, é uma alegria chegar e dar um abraço no irmão Natanael, no evangelista Renir, que é o pastor, também o irmão Cláudio Barcelos, que congrega ali. E nós vemos que eles estão avalizando quando a gente está junto. Isso é uma alegria, porque a gente não despreza as pessoas com mais idade. Antes a gente valoriza. E aí vem a geração que eles vêm nos segurando com as suas orações e incentivando a nós prosseguir, pois são pessoas de experiência, pessoas que já passaram muito mais do que a gente já passou, né, pastor Pedro? Muito mais enfrentaram, não era uma época digital, não era uma época tão fácil como essa, que estamos sintonizando uma programação distante um do outro e parece que está junto. Naquela época não, era época de lombos de cavalo, era épocas de carroça de boi, era épocas de pé dois, como dizemos, né? E bicicleta, mas não deixaram. E se eles fizeram isso, nós somos os frutos hoje. Foi por amor, por essa dedicação que nós estamos hoje seguindo esse caminho. E a oração que eu sempre faço para o Senhor, para nós não deixar a bandeira deste evangelho, que nasceu na simplicidade, vir a baixar. Pelo contrário, nós manter ela hasteada, manter ela erguida, para nós continuar a obra do Senhor. Pastor Pedro. Amém. Que Deus abençoe aqui o Bené Dias. Ele disse, olha, pode falar que é o Ebenezer, ele vai saber quem que é. Ele está confirmando aqui, ok. E, trabalha na Auto Sport, né? Então, que Deus abençoe para nós. Sempre é uma alegria, né? A participação. E a Eliette Badalotti, né? Isso. Boa noite, a paz do Senhor Jesus, irmãos. Jesus, irmãos, Deus abençoe grandemente a vida de vocês também. Igualmente, recíproco. Que Deus abençoe de uma maneira especial. Vamos ouvir mais um louvor, então? Vamos aproveitar os irmãos que estão. Ferido, lá no chão estava eu, esperando alguém vir me socorrer. Quem por mim passou não me ajudou, mesmo vendo eu a ponto de morrer. Me disseram que enquanto eu estava lá, um viajante de bondoso coração, me vendo caído sobre aquele chão, se encheu de uma profunda compaixão e olhou e chorou com amor, me falou, vai ficar tudo bem, olha só, o pior já passou. Me pôs em seus braços, curou minhas feridas, das garras da morte ele me arrancou. Sua voz tão suave eu posso ouvir, dizendo que
do céu ele é rei, nome exclusivo de tudo, meu grande herói, mudou mesmo a minha sorte, me arrancou das mãos da morte, eu vi o rosto dele, meu grande herói, meu amigo mais fiel, me salvou e foi pro céu, Jesus Cristo é o nome dele. Aleluia. Aleluia, glória ao nome do Senhor, que bom é nós ouvir esses louvores. Nós também temos aqui a Aline Maria, que está junto conosco, e a Michele Wachowski, acho que é isso, acho que eu pronunciei isso. Vastiuk, que está junto conosco, está colocando Deus abençoe, amém, é recíproco. O que a irmã, a Geni também, né, que está nos escutando, ela é irmã do nosso pastor Pedro também. E aqui entrou o nosso irmão gaiteiro, e esse é mais conhecido que Feijão Preto, né? É o Cláudio Barcelo, né, evangelista, pai do Flavinho e de toda essa turma abençoada, nosso amigo, e é um ícone para nós também, e sempre com essa humildade, tocando esse instrumento, e o Senhor tem levado ele por vários lugares, né? Que bom, cada um tem um talento, cada um tem um chamado. E a pergunta é para você, nesta noite, qual é o chamado que o Senhor tem para a sua vida? Qual é o talento que o Senhor tem colocado nas tuas mãos? E se você está fazendo o uso correto? É uma pergunta para nós fazer uma reflexão, pois nós estamos nesse programa, o programa Novas de Salvação. E quando nós olhamos para o termo novas de salvação ou boas novas na Bíblia Sagrada, não é nada mais e nada menos do que pregar a palavra do Senhor, do que anunciar o Evangelho do Senhor. Mas para isso precisa ter o chamado, para isso precisa desenvolver o talento, seja na música, seja na pregação da palavra, na evangelização, no dia a dia, no trabalho, aonde for, nós precisamos anunciar essas boas novas da forma que o Senhor tem ordenado. Sabemos que nem todos nós vamos pregar, nem todos vão cantar bonito que nem os irmãos, tocar seus instrumentos, mas todos nós somos úteis na obra do Senhor. E esse tema é muito conveniente conosco, a comunhão com o Senhor, né? Nós estamos vivendo nesse tema, né, que o pastor já mencionou também, o comprometimento. E aí a pergunta que eu fiz no início: comprometimento com o Senhor, você anuncia as boas novas, você anuncia o Senhor, você tem comprometimento com o Senhor, você tem comprometimento com anunciar as boas novas. E já para nós passar para o nosso pastor Pedro, uma palavra só que o Senhor tocou o meu coração, 3 versículos para nós lermos. Salmos 25, o 4 e o 5 e depois o 14. Vai dizer assim, salmista Davi: faz-me, Senhor, conhecer os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas. Guia-me nas tuas veredas, ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem espero todo dia. É comunhão, é intimidade. E o versículo 14 vai dizer assim: a intimidade no Senhor é para os que o temem, aos quais ela dará a conhecer a sua aliança. E aí a pergunta que fica, e para nós encerrarmos: tu tem intimidade com o Senhor? Se tu tem intimidade com o Senhor, Ele faz conhecer as alianças que tem com você, que tem contigo. Eu não conheço as alianças. Provavelmente você não tem um grau de intimidade próspero com o Senhor. E isso, para você entender, é no dia a dia nosso. Quando nós conhecemos a história de outra pessoa, obviamente é porque nós temos uma intimidade. Obviamente é porque nós somos próximos. Obviamente, quando nós olhamos uma pessoa e a pessoa, só no olhar, nós congregamos 10 anos junto, né, pastor Pedro? 9 anos junto. E o pastor Pedro olhava pra gente, a gente olhava o pastor no púlpito, a gente já se entendia. Mas o que fazia isso? A intimidade, a comunhão, se conhecer. E assim é com Deus. Deus não é uma pessoa estranha que fica longe. O Senhor fica pertinho de nós, se torna estranho por nós não o buscar.
Mas quando nós buscamos e fizemos como a oração de auxílio divino de Davi, que ele diz: Senhor, faz-me conhecer os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas, guia-me nas tuas veredas, ensina-me, pois tu és Deus da minha salvação, em quem espero todo dia. Que nós venha fazer esta oração como fez Davi. Nós temos também aqui, já vamos passar, Pastor Pedro, Edson Schumert também está junto conosco, a paz do Senhor Jesus na escuta, e a Franci e o Neymar, nossos amigos, irmãos, congregamos junto ali no bairro, estão nos escutando também. Que Deus abençoe. Pastor Pedro, tem mais alguém? Que benção, né? Por isso que nós já vamos estar ouvindo também mais um louvor com os irmãos. E todos que têm comunhão com Deus, eu sempre digo, primeiro tem que se ter uma comunhão vertical, né? Com Deus. Momentos que tem uma comunhão com Deus, é impossível alguém que tem comunhão com Deus não tem comunhão horizontal. Porque se tu tem comunhão com Deus, tu também tem comunhão horizontal. Quer dizer, você ama o próximo, aqueles que estão do seu lado, porque você tem comunhão, assim como a igreja primitiva. Eles tinham comunhão com Deus. Aleluia. E eles não tinham dificuldade, não tinham defeito, eram cheios de defeitos, cheios de problema. Mas a graça de Deus, ela cobria todas aquelas dificuldades, né? E fazia com que eles tinham harmonia e podiam viver junto, repartir, estar junto. Que coisa linda, né? A palavra do Senhor. Que Deus abençoe, vocês possam estar louvando ao Senhor. Mais um louvor. Cortinas de aço, janelas travadas, de mãos algemadas, você chegou aqui. Parece que agora é o fundo do poço e haja esforço, não dá mais pra sair. Mesmo estando dentro da prisão, escute, amigo, essa canção. Jesus ainda pode te salvar. A sua história pode ser mudada, a vida pode ser iluminada. Jesus pode te ajudar. Atrás dessa cortina tem um coração que pode receber de Cristo salvação. É só você deixar Jesus entrar e a sua vida a Ele entregar para receber perdão. Atrás dessa cortina tem um ser humano que busca uma chance de recomeçar. E mesmo estando preso por aqui, você pode ser livre e sentir a salvação te alcança. Existe um amanhã, existe um amanhã, com Deus em tua vida. Existe um amanhã, existe um amanhã, existe um amanhã, com Deus em tua vida. Existe um amanhã. Aleluia. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Que mensagens, né? Que com o Senhor sempre existe o dia do amanhã. O que significa o dia do amanhã? Tem um dia novo chegando, tem uma nova história sendo escrita, tem um novo capítulo da história para se escrever, ou seja, tem esperança ainda com Jesus. Nós sabemos que o mundo ele vive um caos. Nós olhamos para a sociedade, vimos
tantas catástrofes, nós olhamos para o ser humano, vimos tantas dificuldades, seja no campo político, na sociedade, na economia, onde nós olhamos e vemos, parece que está se afunilando, mas nós cremos na palavra do Senhor e amamos estudar ela, e vimos que isso, para os que leem a Bíblia, não é causa espanto. Pelo contrário, causa-se uma esperança ainda maior, porque a Bíblia diz que nos últimos dias as coisas iam se estreitar, mas era para nós ter bom ânimo, que loguinho iria brilhar uma luz, e esta luz nós vamos ver pela palavra do Senhor, nós vamos entender que é o Senhor Jesus voltando para buscar a sua igreja, para vir buscar o seu povo. Que maravilha nós estarmos ouvindo esses louvores, mensagem cantada que diz que ainda existe solução, que ainda existe uma saída para você. Nós temos aqui Jair Urbano também, bênção de Deus. Deus continue abençoando e usando essa programação, canal de bênçãos, que Deus abençoe. Presbítero Jair, Jandir, se não me falha a memória, nosso amigo, que Deus abençoe. Pastor. Maravilha, né? A gente poder estar aqui e estaremos louvando ouvindo mais um louvor, né? E depois, já que os irmãos estão aqui para adorar o Senhor, né? Aleluia. Então, parabenizar aí também nosso irmão Jandir Urbano, né? E alguns irmãos que fizeram aniversário. Vamos adorar a Deus, então, que Deus possa fortificar a tua vida através desse louvor, que o Senhor ache graça aleluia, diante de ti os olhos do Senhor estejam nessa noite, aleluia. Há muitos feridos, choram de angústia e de dor, clamam por proteção e por paz. Amigos que sofrem, sua necessidade atende hoje, não deixe o soldado ferido morrer. Vem dar o bálsamo, que a ferida sarará, protege-o com teu manto de amor. O pão partiremos, sim, descanso lhes dará, e toda angústia sairá. Não deixe o fiel soldado ferido morrer. Não podes olhar sem socorrer. O amor é mais forte, faz viver. Não podes deixar o soldado ferido morrer. Seguindo sua ordem, lutarão na
mas por esse esforço Satã intentou suas vidas matar. Não deixe o soldado ferido morrer. Venha o bálsamo e a ferida sarará. Protege o com teu manto de amor. Aleluia. O pão partiremos, sim, descanso lhes dará, e toda angústia sairá. Não deixe o fiel soldado ferido morrer. Não podes olhar sem socorrer. O amor é mais forte, faz viver. Não podes deixar o soldado ferido morrer. Aleluia. Como é bom nós ficarmos ouvindo esses louvores. E nós, antes de passar para o nosso pastor, nós queremos nomear alguns dos irmãos que apareceram aqui. Também temos a esposa do nosso amigo Fábio da Silva, Jucilei da Silva, nosso amigo Fábio, presbítero Fábio, né? Prega também a palavra do Senhor. Deus usa um companheiro que desde o tempo da juventude, nós já andávamos aí, que o Senhor tem conservado pregando a palavra do Senhor. Também tem o Ivan, né? Presbítero Ivan, a gente chama de Ivan, né? Porque somos amigos há muitos anos. Presbítero Ivan, maestro, e ele fugiu lá da congregação nossa e está junto com o pastor Pedro ali no Progresso, né? Mas é para um bem maior, né? E mais próximo de sua casa também. Que Deus abençoe o Ivan, nosso particular amigo. Jaqueline que está colocando a paz do Senhor, que Deus abençoe. Enfim, são esses os nomes dos nossos irmãos que estão junto conosco. Pastor Pedro. Amém. Que Deus abençoe, então, a companhia de cada um dos irmãos que sempre estão nos prestigiando. Eu estava aqui lembrando, nós estamos com esse tema, né, e veio ao meu coração, e nós estaremos aqui juntamente com o presbítero Roberto também. E lembrei de quando aqui nós estamos vivendo o tema da comunhão, né? Comunhão com Deus e a comunhão recíproca com o próximo, né? E enquanto os irmãos estavam louvando, veio ao meu coração, e eu digo, vou buscar, e encontrei aqui duas pessoas que, através, digamos, pessoas totalmente estranhas, por situações e situações adversas que aconteceu, mas se tornaram tão amigas, tão queridas, tão juntas, essa harmonia, essa comunhão, porque no meio de toda essa comunhão existia um Deus. Aleluia. Que estava no meio. E eu lembrei aqui, então, diz assim, ó, eu vou fazer leitura e muitos irmãos vão lembrar, então de novo choraram em voz alta, e órfã, com um beijo se despediu da sua sogra. Porém, Ruth se apegou a ela. Aleluia. E disse Noemi: eis que tua cunhada voltou para o seu povo e aos seus deuses. Tu volta após a tua cunhada.
Mas disse, porém, Ruth: não me insta para que te deixes. Não me obrigue, não me obriga a não seguir-te, porque aonde quer que fores, eu irei. Aleluia. Onde quer que pousares, ali eu pousarei. O teu povo será o meu povo. O teu Deus será o meu Deus. Aleluia. Que coisa linda, né? Onde quer que moreres, morrerei eu aí. Serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver. Se outra coisa não seja a morte que me separe de ti. Que coisa linda, né? Deus é tremendo. Que unidade, né? Que comunhão, aleluia. Que exemplo, né? De uma... Hoje tem toda, digamos assim, esse provérbio, esse dizer, né? Que há uma intriga, um ódio entre sogra e nora, né? Mas aqui na Bíblia nós vemos aqui duas pessoas que se uniram, que tiveram uma comunhão tão profunda. Eu admiro, porque ela não era do povo de Deus. Mas pela forma dela ver Noemi, apesar de toda a situação que Noemi passou, os percalços que ela enfrentou no dia a dia, né? Mas a Ruth, ela se apegou à sua sogra. Ela disse: o teu Deus será o meu Deus. Que comunhão! Eu fico olhando o presbítero Roberto, né? Ela olhava para a sua sogra e via que exemplo, né? Ela dizia: que mulher de Deus, que mulher temente a Deus. Eu, mesmo perdendo cada uma perdeu o seu marido e a Noemi perdeu os seus filhos, tudo, aquela trajetória, toda aquela caminhada, aquela tragédia, porque Noemi perdeu o seu esposo, depois perdeu os seus filhos. Mas nós vemos que Ruth, ela se apegou à sua sogra e disse: olha, aonde você pousar, talvez, você está aqui, está em terra estranha, vai voltar, você não tem hoje uma casa, você não tem uma família, você não tem nada para me oferecer, digamos assim, monetariamente, né, de recursos, mas o seu Deus é o tudo que eu quero. Aleluia. A tua companhia, o Deus que tu serve, aleluia, é suficiente. Se nós pousar em um lugar onde você dormir, se você dormir no relento, eu estarei contigo. Grande. Se você estiver no palácio, estarei Aleluia. Contigo. Aleluia. Isso é amigo fiel, né? Alguém que está unido, não por interesses, Meu porque Deus. nós vemos hoje as pessoas procuram pessoas por interesses. Quando não se tem a oferecer alguma coisa, todo mundo abandona. Exemplo do filho pródigo, né? Quando ele saiu rico, abastardo, cheio de amigos, cheio de amizade, cheio de festa, mas quando acabou o seu dinheiro, não tinha mais amigo, não tinha mais harmonia, não tinha ninguém por ele, aleluia. Por quê? Porque não havia uma amizade, não havia uma comunhão, não havia um relacionamento sincero. Mas aqui nós vemos que o pivô, o foco era Aleluia. Deus que estava no meio, era a ação de Deus, o amor de Deus, aleluia, unindo essas vidas. E olha, a gente quando começa a olhar a história de Ruth, o final feliz dessa família, o final, aleluia, porque Ruth já não tinha, Noemi não tinha mais filho, não tinha mais condições, não tinha mais herança, não tinha mais como ter uma descendência, e agora Ruth se apega e voltam para Belém, casa do pão, e lá Deus começa a prover, Deus, começar aleluia. a abençoar, e lá Ruth, aleluia, ela se torna mãe, ela casa, se torna mãe, e o filho dela se torna o vô de Davi, aleluia, que coisa Deus, linda. tremendo. E eu imagino, depois de toda aquela tragédia, uma reunião, uma ação, um ajuntamento unido por Deus, relacionamento puro, não é como hoje diz assim, que o relacionamento é por causa de interesses, digamos assim, sexuais, né, como tem hoje essas união. Não, aqui nós estamos vendo um relacionamento puro, Aleluia. de Deus, aleluia, que verdade. promove resultado, que promove frutos. E eu vejo, imagine, depois nasceu Noemi pegando, olha o meu neto aqui, ó, estou aqui, ó, Grande. cuidando ele. Que coisa linda, Aleluia. né? Quando nós olhamos para a história da Bíblia, né? Mas que por causa da união, por causa desta
a intimidade, por causa desse relacionamento puro, sincero, que é gerado por Deus. Aleluia. Que Deus te abençoe. Que Deus tremendo, né, pastor? A história da palavra de Deus nos faz, o pastor falando aí, eu lembrava do que ontem nós comentamos, eu e o Davi, depois eu acabei comentando com o Nico, que o Deus, ele é todo poderoso, ele é tão poderoso que ele se manifesta a cada um de nós de uma forma. E todos aqueles que vieram depois desses homens que estão registrados nesse livro, eles vieram fazendo nascer um Deus para cada um que serviu. O Deus de Isaac, o Deus de Jacó, era um Deus dele, o Deus de Abraão. E quando Elias sobe ao céu, ele faz uma promessa ali naquela grande passagem de trabalho ao seu servo, e ali estava o Deus de Elias, que compareceria na beira daquele rio para mostrar que ele seria junto de Eliseu. Então, Deus se manifesta a cada um de nós de uma forma diferente para nos chamar a atenção do jeito que a gente precisa ser tocado. E esse momento ali que o Senhor falava com tanta, me fez lembrar disso. Aleluia. Que Deus, ele age no momento da dor, e se a pessoa souber usar a graça, o amor, o perdão, a graça de Deus, ela vai alavancar um outro patamar na vida dela, e todos os que a cercam vão ser abençoados também. Isso é maravilhoso, né? Poder saber que Deus preparou para todos os que servem, e os que acompanham seguem o rastro da bênção também. Amém. Que Deus maravilhoso. Você vê que a divisão, ela promove destruição. Né? Separa, às vezes, os melhores amigos. Mas como a amizade, como o amor, como essa união, ela constrói, né? Eu fiquei olhando você falando, lembrando agora de Elias, né? E aí dizia assim, olha, ele disse, se quando eu for tomado de ti, se você não estiver junto de mim, tu perderá a bênção, mas se você estiver comigo, você vai ter a bênção de Deus, aleluia. Deus, e aí ele dizia, olha, Elias vai para o céu, quem vai ter... Fique para lá, eu vou ficar com o meu servo. Eu não largo, aleluia. Assim como Jacó também, né? Lá no Vale de Jaboque, né? O anjo queria dizer, não, eu não te largo. Eu quero comunhão contigo, eu quero estar junto contigo. Aleluia. Se tu não me abençoares, eu não vou te largar. Quer dizer, que coisa linda, né? A unidade, o amor, a comunhão, né? Que coisa linda, né? E essa palavra, pastor, que Deus preparou para nós essa noite, ela está no livro de Ezequiel, vai falar e vai tocar o nosso coração, porque ela fala em Ezequiel 36, 26 em diante, vai dizer assim: eu vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Aleluia. E tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos. Aleluia. E guardareis os meus juízos e os observareis, e habitareis na terra que eu dei a vossos pais, e vós me serei por povo, e eu vos serei por Deus. Coisa linda, né? Então, ligado a essa palavra, e desde o início aqui Deus tem falado, Deus se manifesta com promessa para a igreja, e se manifesta para seu povo com promessa desde o início. Antes de qualquer mudança, ele vem mostrar para o homem, ele quer mostrar até mesmo para o crente, para aquele que já conhece a Deus, que às vezes, com o passar do tempo, por nós conhecer a Deus, nós esquecemos do perdão, nós esquecemos dessa força que é fundamental para o crente se permanecer vivo na presença de Deus, que é a comunhão. E ter de saber, sim, o momento de retrair com comunhões que não trazem benefício para a obra do Senhor. Isso é real. Tem comunhões que são positivas, mas tem comunhões que levam nós a maléfica, e leva nós à destruição. E hoje à tarde, enquanto eu pregava para um rapaz na firma lá, eu dizia a ele que o Senhor Jesus mesmo disse, foi bem sucinto em suas palavras, quando ele disse pro crente, para os seus servos, dizendo para eles não se contaminarem com o fermento dos fariseus. Tinham aparência de serem, mas não eram.
Pareciam ter, mas não tinham. E o que eles haviam de carregar com eles não era uma mala, era a presença de Deus viva no coração. Jesus mostrou àquele povo, aqueles que estavam ali, que haveria sim uma promessa feita no passado que viria para mudar, é arrancar de nós um coração duro. Deus está falando que nós às vezes trazemos entulhos espirituais na nossa vida material, da física. Nós vemos carregados de entulho, e quem pode tirar esse entulho espiritual de dentro de nós, de raiva, de mágoa, de rancor? E agora eu falo com você, crente que está sendo abençoado, que a riqueza é uma das grandes causas de o perdão sair de dentro da igreja. Quanto mais rico for o homem, mais difícil é dele perdoar alguém, porque ele está bem, sua vida, ele acha, não, Deus está comigo em todo momento, eu não preciso mais perdoar. O perdão começa a escapar pelo meio das nossas mãos. O que é mais precioso na vida do homem é o perdão. Quando ele perdoa, ao invés dele sarar aquela pessoa, ele está se sarando. Aquele que não consegue perdoar, ele está doente, ele começa a definhar, e a maior das guerras é perdida quando ele não renuncia ao seu próprio ego. E Deus veio com essa palavra a Ezequiel, dizendo que toda imundícia, toda sujeira, tudo o que o homem viveu no passado, Deus queria tratar aquele coração de uma forma para que ele pudesse aceitar. Olha como Deus é tremendo. Ele não vai pregar com força, com altivez, para quem não tem um coração preparado para receber essa palavra. Não tem como Deus, aleluia, convencer o homem do pecado se o pecado não sair do homem. A palavra diz que o salário do pecado é a morte, e a morte muitas das vezes é a espiritual. Quantos estão andando e tropeçando por conta desse mal que não é simbólico, é verdadeiro? Esse mal que está dentro do homem de não conseguir conciliar o perdão, às vezes com afastamento. Conciliar o perdão, eu te perdoo, eu tenho de te amar, mas manter-se à distância, curado. Quantas pessoas que estão nesse momento ouvindo, que estão sofrendo por não conseguir liberar o perdão, e sabemos nós que a palavra de Deus diz que se nós não conseguimos perdoar o nosso semelhante, e Jesus falou sobre isso, é 70 vezes 7, é dificuldade você estar na congregação, é verdade, mas Jesus disse que é para você permanecer lá perdoando, amando, conciliando o homem pecador com o reino vivo que está prestes a se abrir para você entrar. Se você é santo, Paulo disse, sede santo como eu sou santo, imite a Cristo, sede meus imitadores, Paulo disse, como eu o sou de Cristo. Então não peça a mudança dos outros, diga a Deus, o meu coração está aqui, apresenta a Deus, diz, ó Pai, o meu coração está cheio de mancha, está cheio de mágoa, está cheio de ranhura, está acalentado por coisas do mal, e eu não consigo. Em um momento eu digo, eu vou servir ao Senhor, eu vou estar na congregação, eu vou ajudar, mas amanhã de manhã, quando acorda, o mal se levanta junto e vem colocando peças na tua cabeça, dizendo para tu falar por teu próprio coração, não adianta eu ajudar, eles não merecem, eles não estão capacitados. Eu quero te deixar uma palavra essa noite, se você tiver o coração que Deus te deu, um coração mudado, você vai gravar essa palavra, uma palavra que vai dizer, aleluia, que Deus promete que quando o coração estiver puro o suficiente, quem vai habitar dentro de você será o Espírito Santo, aquele que Jesus nos deixou, aleluia, para que nós pudéssemos ter acesso a Deus. Então não diga eu tenho Deus, diz o meu Deus me purificou suficientemente para eu perdoar os meus acusadores. O Senhor me perdoou porque eu, irmão, olha para você nesse momento, nós não temos condições nesse momento de chegar perante Deus se o Senhor Jesus não estiver na nossa frente.
E estou falando que mesmo que você jejue, oro, o que te leva à presença de Deus é a graça, aleluia, imutável do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Minha missão na terra é essa, irmão querido, é dizer a você, seja um ajudador, embora muitos não queiram, se coloque à disposição, embora muitos digam não vai dar certo, porque como disse o pastor, aleluia, aqueles que permanecem um dando força ao outro, vão receber a maior recompensa, esse grande selo, o casamento está esperando nós, aleluia, pastor, indo perdoando, estão caluniando, vai perdoando, estão granjeando mal, você é luz, permanece sendo bom, aleluia, permanece sendo a luz divina, sendo esperança, sendo força, vai em frente, permaneça em Jesus, e daqui a pouco, como diz essa palavra, você vai estar com Deus e Deus estará contigo. Gravando isso, irmãos, que a nossa maior conquista não é um carro, a nossa maior conquista não é ter uma casa e já quitada, não é ter um terreno a mais, não é. A minha maior conquista é ter o meu filho, a minha esposa, andando nos caminhos do Senhor. Então não deixa que Satanás minta para você, que você é capaz de andar sozinho, porque essa é a primícia da queda. E muitos que tentaram, caíram e hoje não conseguem mais estar de pé. Peça a Deus, entrega a Ele o teu coração e com certeza, aleluia, como o profeta Ezequiel aqui deixou registrado, Deus, não é o homem, Deus te dará força suficiente para você não ter mais mágoa, não ter mais dor. Perdoe essa noite e seja curado em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia, que coisa linda, né? Aleluia. A gente meditar na palavra, lembrando agora, nós falamos muito sobre a união, né? Mas também existe a união que nós estávamos mencionando aqui, que é prejudicial, né? O próprio salmista diz no capítulo, no número 1, né? Que diz assim, bem-aventurado aqueles que não andam segundo o conselho dos ímpios, nem se detêm no caminho dos pecadores, mas antes eles têm o prazer na lei do Senhor e nela meditam. Quer dizer, há uniões que elas são prejudiciais à nossa vida, né? Até dizia um provérbio antigamente assim, diga com quem tu andas, eu digo quem tu és. Aleluia. Então, porque a Bíblia diz, há caminhos que ao homem parecem direito, mas o fim deles são a morte, né? O próprio Deus diz assim, separai-vos, povo meu, saí do meu. Quer dizer, nós vemos que há momentos de nós ter união, mas temos que ter união com aqueles que têm o mesmo sentimento, o mesmo propósito, aqueles que buscam a Deus, aqueles que se voltam para Deus, né? E é tão lindo, né? E andar sozinho não pode. Eu lembrei, ele diz assim, não ande sozinho. Olha, Adão e Eva, enquanto estavam juntos, estavam no paraíso. No momento que eles se separaram, olha a tragédia que deu. Eles não estavam juntos quando a Eva pecou e depois ele pecou também. Por quê? Porque andaram separados e eles eram para andar junto. Estar junto, você vê que como é importante essa palavra, né? A nossa unidade, a nossa comunhão. Que Deus abençoe. Aqui nós temos mais alguns irmãos que estão participando. Nós temos a irmã Salete Galivar, que Deus abençoe, a irmã Eurides, toda a família Galivar. Deus abençoe de uma forma muito especial vocês. Nós temos aqui o presbítero Juliano Vargas, está ali, ó, a paz do Senhor, estamos acompanhando aqui no Mato Grosso do Sul, em viagem missionária com o pastor Aleno, e alguns irmãos, amanhã e domingo participaremos nos cultos no Paraguai. Orem por nós. Estamos orando, que Deus abençoe vocês. Já mencionamos no início do programa, que bênção, né? Vocês dando esse feedback, né? Dando esse retorno para nós, que a bênção do Senhor esteja sobre a viagem Aleluia. De vocês. Transmite um abraço ao missionário ali, que Deus abençoe ele, toda a sua família. Aline Maria, Jefferson Zulian, glória a Deus, palavra poderosa. Sueli Souza, ali da cidade de Curitiba. Que Deus abençoe a Sueli Souza, uma família muito querida, casada com o pastor Paulo, já com uma certa idade, mas estão acompanhando. Isso aqui é resultado da minha irmã Geni, ela vai compartilhando o programa lá em Curitiba, e muitos dos irmãos estão, então nós queremos transmitir o nosso abraço aos irmãos lá de Curitiba, né?
Que Deus abençoe vocês e recebam sempre o nosso carinho, o nosso abraço a cada um. Que benção, né? Nós estarmos aqui com essa programação e essa palavra, né? Que nos traz, né? Essa reflexão, né? A união, né? Estarmos juntos, né? E eu lembro, não vou contar o testemunho, né? Mas acontece muito com uma criança, né? As crianças pequenas, né? Eles brigam e fazem qualquer coisa, mas você vai tentar agir contra eles. Não, é o meu irmão, né? É o meu irmão. Eles se perdoam já, por quê? Porque eles são irmão. Então, aquilo que nós estávamos falando, se você tem alguma coisa, alguém te ofendeu alguma coisa, diz assim, alguém vai querer que você revide, não, é o meu irmão. E eu falava, pastor, esses dias, que é muito difícil quando nós estamos passando por esse problema, e você vai ser, você que está me ouvindo, se você não foi provado ainda, você vai ser. E quando nós estamos passando pelo momento da aprovação em que há essa desunião, normalmente o que vai vir como um imã sobre a nossa vida são pessoas que estão no mesmo processo. Mas eu quero dizer algo para você, é muito fácil de nós sair disso. Ó. Quando a pessoa chegar para falar para você, eu não consigo perdoar, eu não consigo olhar para aquela pessoa, você tem que dizer, vamos orar junto por ela. Aleluia. E Deus irá restaurar. Naquela palavra o teu coração é sarado. Amém. Foi assim comigo, pastor. Vinha de todos os lados pessoas dizendo, mas aqueles não valem, aqueles não dá. E eu comecei a dizer dentro de mim, quando vi eu estava também. E eu comecei a desfalecer ao meu coração. Creia, irmão, essa palavra é poderosa. Deus não te dá aprovação maior do que você não possa suportar. E se for esta, sim, guiada por Deus, o Senhor permitindo, agradeça a Ele e diga, Senhor, com isso eu terei sabedoria suficiente para mim estar forjado, lapidado pelo Senhor e ajudar aqueles que não têm força a sair desse período de sequidão. Deus é tremendo. União, né? Unidade, eu lembrei agora, finalizando, né? Daquele irmão, né? Aqueles dois irmãos que moravam juntos, né? Tinham proprietários e tinham terra e tinha um rio do lado e eles terminaram brigando, né? Tiveram um desentendimento, problemas, né? E ele contratou um pedreiro, contratou um carpinteiro, pedreiro para trabalhar e disse assim, olha, eu vou viajar, vou sair e eu vou deixar aqui todos os materiais, contratou, e você constrói um muro. Porque eu estou de mal com meu irmão, nós brigamos, eu não quero mais ver o meu irmão, porque nós estamos em contenda, deu problemas e eu não quero. Então eu vou te pagar, vou sair, eu vou voltar, vou viajar e vou voltar, mas você constrói um muro. E diz que aquele homem, em vez de construir um muro, tinha um riozinho, ele construiu uma ponte. Ele construiu uma ponte. E aí, quando o seu irmão chegou ali, né, disse, mas eu não te paguei para você construir, o proprietário, não te paguei para construir um muro, porque eu não quero ver mais o meu irmão, né? E você termina construindo a ponte, e quando ele chega, o outro irmão dele está lá no outro lado e vem correndo abraçar, porque achou que ele construiu a ponte, porque ele queria amizade, vieram e se perdoaram, e quer dizer, então o que nós queremos? A moral da história, em vez de você construir muro, constrói ponte. Em vez de você quebrar relacionamento, busque o relacionamento. Vai lá, ama, perdoa, diz, olha, meu irmão, talvez você me ofendeu, mas eu te amo, eu te perdoo, eu quero ter relacionamento, eu não quero perder a tua amizade. Você é precioso para mim. Deus. Aleluia. Então constrói ponte. Faça com que o teu relacionamento cada dia se torne melhor e mais profundo. E pode ter certeza que as bênçãos do Senhor virão. Aleluia. Muitas vezes nós fechamos a porta do céu por causa das nossas formas de agir, de quebrar os nossos relacionamentos. Então, aqui nós temos também Marinês Fátima. A paz do Senhor, estou aqui assistindo, a paz do Senhor Jesus. Estou assistindo aqui da cidade de Caçador. Bênção de Deus. Que maravilha, irmã. Que Deus abençoe e seja sempre muito bem-vinda. Nós temos o programa todas as sexta-feiras, a partir das 21h15, e será sempre um prazer. Que Deus abençoe a sua vida, de uma forma toda especial. Eu creio que o nosso horário já esgotou, né? Já esgotou, mas está tão gostoso, né? E nós vamos então pedir aqui o Roberto, ele vai estar orando, né? Se você tem necessidade, se você está passando por momentos difíceis, você
coloque a mão no seu coração se você puder, e nós estaremos orando, intercedendo. Talvez você está... Essa palavra falou muito com nós nessa noite. Talvez você está vivendo relacionamento, talvez até dentro da família, no casal, entre pai, entre filho, entre sogro, entre irmãos, que hoje tem muitas guerras que são entre as famílias, os próprios irmãos, né? Por causa de herança, por causa de coisas, as pessoas ficam se degladiando. Se você tem alguém, coloca a sua mão no coração, nós vamos orar para que Deus possa quebrar essa barreira, e que possa, em vez de construir-se muros, constrói-se pontes, e possa haver novamente o relacionamento nessas famílias. Então vou pedir ao presbítero Roberto, ele vai estar orando, né, neste momento, e depois vocês cantam um pedacinho de um hino para nós terminar, né, e daí já finaliza. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, te agradecemos, ó Deus, por mais essa noite preciosa que o Senhor nos livrou, nos guardou, nos deu, Senhor amado, tudo o que precisamos, nos deu nas nossas mãos, Senhor amado. O teu cuidado, Jesus amado, que é sobre nossos lares, sobre nossas famílias. Senhor, se alguém que nos ouve nesse momento tem um familiar, alguém que está passando por enfermidade, seja câncer, seja doença no sangue, seja hepatite, anemia, o que for, Senhor amado, que essa vida possa ser tocada, Jesus amado, nessa noite, que todo mal, Senhor, seja disperso, assim como o vendaval que vem do nada, que o Senhor possa fazer com que ele suma, desapareça, lança distante dessa casa toda doença, toda tristeza, angústia. Senhor, quantos estão, Senhor, com depressão, com pensamentos de morte, quantas vidas, Senhor amada, que o inimigo tem tentado destruir, tentando fazer pensar em tirar a própria vida. Pai, coloca nessa vida o desejo de servir ao Senhor, e eu sei que a paz voltará a resplandecer nesse coração, que aonde está plantado a tristeza vai transbordar a alegria, que o teu Espírito Santo console aqueles que perderam familiares, os que estão, Senhor amado, nesse momento passando, talvez, Senhor amado, nesse momento de dor, de angústia que vem sobre o ser humano. Dá força a cada vida, Pai. O desejo nosso, Pai querido, que nós estejamos em comunhão, buscando a tua presença e prontos para subir ao teu chamado, em nome de teu Filho, Senhor Jesus. Nós te louvamos e agradecemos. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudando, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Aleluia. Maravilha, né? Que bênção. Essa Aleluia. noite é um momento especial, é um culto que nós estamos sentindo a presença do Senhor, e agradecemos a esses companheiros, Aleluia. Diácono Nico, toda a família, né? Que Deus abençoe, o presbítero Roberto, Aleluia. a família, que Deus abençoe a vida de vocês, e a todos que de uma forma ou de outra estiveram sintonizados, né, e participando dessa programação, e aqueles que no decorrer da semana estarão. E se você puder compartilhar essa programação, compartilhe, leve adiante. Eu tenho certeza que essa mensagem de hoje vai falar em muitos corações, Aleluia. em muitas vidas, porque ela tem endereço. Aleluia. Há vidas que nesta noite estão sendo tocadas e serão, aleluia, alcançadas através dessa palavra. Então, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E se Deus quiser, na próxima sexta-feira, a partir das 21h,
15 estaremos aqui. Vai estar aqui o Juliano Vargas, presbítero Juliano, e vai trazer notícias do campo missionário. E vai ser um final de semana de novo abençoado, né? Para que possamos estar aqui adorando ao Senhor. Então, nós estaremos agradecendo ao Senhor por esta noite tão preciosa e tão maravilhosa. Que o amor de Deus, a graça de Jesus, a comunhão do seu Santo Espírito seja com todos nós, e nós dizemos amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.